O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal, que chega até você através do CEPUOP, Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. Bom, gente, hoje nós temos aqui um episódio que é um episódio que você estava esperando, isso mesmo, você que nunca fez uma vigília ufológica, você que não sabe o que é uma pesquisa de campo, você que nunca viu nada, mas tem imensa vontade de começar a correr atrás. Então, esse episódio, nós trouxemos aqui o Arthur Sérgio Neto para conversar conosco sobre investigação de campo, sobre vigília ufológica, sobre observações, o que fazer, o que não fazer. Então, esse episódio é especialmente para você. Lápis e papel na mão, anote as dicas do mestre. Hoje vai ser um episódio excepcional. Tá? Eu tenho aqui comigo o Evandro. O Evandro, dê o seu alô pra galera, manda um abração pra galera geral. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje aí vamos ter então a formação do manual aí de pesquisa de campo, né? Eu aí que tenho experiência em vigília astronômica, né? Eu vou aprender alguma coisa de ufologia hoje também. Para você que aí que não tem a sorte de conviver com o Ozzy e com o Cleiton, a gente trouxe um especialista melhor ainda, né? Talvez dos poucos com tanta experiência assim, que é o Arthur. Então, como o Cleiton falou ali, pega papel e caneta que eu já tô com o meu caderninho aqui. É isso aí, gente. Então, você vê aí, hoje vai ter dica que não acaba mais. Bom, então, como eu falei, tá conosco aqui Arthur Neto. Arthur, manda o teu abração pra galera aí, manda lá já a tua introdução. Bom, boa noite para todos, boa noite Cleiton, boa noite Evandro, obrigado mais uma vez pelo convite para vir bater esse papo aqui no Ufologia de Quintal, principalmente porque é o tema que eu mais gosto, que é o tema de pesquisa de campo, vigília, estar atrás do fenômeno, do fato UFO e torcer para que a gente dê a sorte e a gente consiga presenciar o fenômeno UFO ao vivo e a cores. Então é isso, espero que atenda a expectativa de todos, que a gente possa trazer bastante informação aí para o pessoal que quer começar a fazer vigília. A ideia é essa, a ideia é o manual, é um manual, né? Na verdade são dicas aí de como você vai começar, né, a fazer suas vigílias ufológicas, aí, suas observações e até mesmo suas pesquisas. Porque tem gente que mora perto de lugares, né, que conhece alguém que já viu alguma coisa, que teve algum acontecimento que não veio à tona. Tem muita coisa que não vem à tona. Então aqui nós vamos conversar um pouco sobre como se deve agir nesses casos, tá bom? Então assim, eu vou começar então. Arthur, né, qual é o pontapé inicial? A primeira vigília ufológica, o que o cara tem que fazer? Né? Pontapé inicial. Deve ir, não deve ir? Vai sozinho, vai com alguém? O que o Arthur falaria? O Cleiton agora. O Cleiton nunca fez uma vigília ufológica. Eu vou perguntar, Arthur, o que eu devo fazer? Primeiro conselho. Bom, o primeiro conselho que eu daria é botar em prática, né? É sair de trás do teclado aí, da tela do seu computador e botar em prática. Prepara o teu material, prepara o carro ou o carro de algum amigo e bota em prática, porque essa é a questão fundamental. Para vocês terem ideia, existe um conceito já bastante antigo de que a incidência ufológica, o fenômeno UFO, ele vem aumentando na maior parte das regiões do país, mas ele acaba sendo subnotificado ou acaba não sendo notificado porque não tem nenhum pesquisador na maioria das regiões para presenciar o fenômeno, para informar o fenômeno. Então, quer dizer, o fenômeno ele está lá,
mas ele não tem a presença do pesquisador para presenciá-lo, para registrá-lo e para notificá-lo oficialmente. Então, acaba que o fenômeno, de uma maneira geral, no Brasil e pode-se dizer até para todo o planeta, ele é subnotificado, porque com o advento da internet, as pessoas buscam muita informação através da internet e não têm a iniciativa de ir a campo para tentar testemunhar o fenômeno. Existe até uma comparação que a gente inventou, dar ênfase a esse fato, que é a questão de, na medicina, algumas doenças são mal diagnosticadas, os comportamentos médicos, clínicos, eles são mal utilizados para notificar aquela doença e muitas das vezes a doença ela não é informada, então fica parecendo que ela não existe. E a partir do momento que os médicos começam a diagnosticá-la adequadamente, a incidência aumenta. Mas ela não aumenta porque aumentou a doença. Não, ela já estava lá. Simplesmente passou a ser melhor diagnosticada, mais adequadamente diagnosticada. E aí ela passa a ser bem informada, entendeu? Então, a mesma coisa na ufologia. Como não há o pesquisador para registrar adequadamente, aquela incidência ela fica mal notificada, ela fica subnotificada, e aí parece que ela não está acontecendo. E a partir do momento que o pesquisador vai a campo e começa a registrar, ela aumenta. Mas ela não aumenta porque ela aumentou. Ela aumenta porque ela passou a ser informada, coisa que antes não acontecia. Então, é uma analogia aí, tanto quanto complexa, né? Mas é uma maneira que a gente encontrou de fazer a comparação com o fato UFO. Né? O fenômeno está lá, ele só precisa ser informado. Eu achei perfeita a comparação, inclusive é assim que se dá exemplo. Didaticamente é um bom exemplo. É verdade. Arthur, continuando a pergunta aí, desculpa. Continuando a pergunta, porque tem a ver com esse tema, que, né, com a ufologia, eu queria que você mandasse para nós aí pelo menos algumas coisas, vamos dizer umas 5 aí, coisas que você tem que levar para uma vigília e 5 coisas que você não tem que levar para uma vigília. Estou perguntando como você tem bastante experiência, né? O que assim é fundamental você levar? Não precisa ser 5, né? Uma lista assim do básico, né? O chão de fábrica. E na tua experiência também, o que você vê que o pessoal novo costuma levar que não é, pelo menos não é tão útil assim, né? Você poderia falar alguma coisa aí pra gente? Bom, levando-se em conta a nossa experiência, eu diria que é muito importante você levar com você um bom binóculo, uma boa lanterna. É muito importante levar uma cadeira de praia também, daquelas de armar, porque é sempre bom ter um pouco de conforto nas vigílias, dependendo de onde você estiver. É óbvio que um bom casaco, uma boa touca, você tem que estar bem equipado, uma boa bota, com uma boa meia de frio, porque nas regiões muito frias, é importante que as extremidades estejam protegidas, ou seja, a cabeça, os pés e as mãos, se tiver uma boa luva, um casaco de qualidade para que suporte bastante o frio. Eu recomendaria também você se alimentar com antecedência e levar um lanche, uma fruta, uma maçã, um biscoito, um sanduíche, alguma coisa assim, um café. É muito importante, pelo menos 1 ou 2 garrafas térmicas de café e, eventualmente, um refrigerante. Álcool, nada contra, mas para vigília, particularmente, não é muito recomendado, entendeu? Porque o álcool ele interfere na acuidade visual,
Aí na hora de você olhar um binóculo complica um pouco. A gente já fez experiências com vigílias, tomando álcool, às vezes até por frio e tudo mais, mas não deu muito certo. Em termos de observação, não dá muito certo. Até porque com o cair da madrugada traz sono e você vai acabar encostando na sua cadeira e roncando, entendeu? Então, basicamente é o que eu recomendaria. O que eu considero obsoleto pela nossa experiência, por exemplo, telescópio. Telescópio não é prático para a questão de eventos ufológicos, não é prático. Telescópio é muito bom para você fazer observações astronômicas, observações do céu, aí é ótimo. Mas para a vigília, para a observação do fenômeno UFO em si, ele não é prático, ele acaba se transformando num trambolho, para mais uma coisa para você carregar. Existe um modismo em relação a levar essas canetas laser, ficar jogando laser no céu para tudo que é lado. Eu acho que isso é ao contrário de que alguns acham que atraem os UFOs, isso acaba espantando os UFOs, não é prático, não tem uma finalidade relevante numa vigília. A vigília, a tendência é que a vigília seja levada com uma certa seriedade, claro, ninguém vai ser radical também, né? Mas a tendência é que ela seja levada com uma certa seriedade, até para que não disperse, entendeu? Algumas pessoas levam um facão, porque às vezes quer fazer uma fogueira, dependendo do lugar que você quiser, quer fazer uma fogueirinha, aí faz um buraco no chão, que é para o fogo não dispersar, não correr o risco de causar um incêndio. Faz um buraquinho no chão, faz a fogueira protegida com pedras, até para tornar o ambiente mais aconchegante. A pedra ela retém o calor e libera calor ali para quem está em volta. Então, quer dizer, a princípio o que eu lembro é o que eu considero mais básico. É muito importante também o seguinte: hoje todo mundo tem celular e anda com celular para tudo que é lugar. Nas nossas vigílias, eu peço veementemente às pessoas que desliguem os celulares, entendeu? Porque quando você está numa vigília, você está concentrado em estar ali, naquele momento, e no que pode acontecer naquele momento. Esse negócio de você estar na vigília, mas estar com aquela luzinha porque esse é um detalhe importante. Apesar de você ter lanterna para alguns momentos você utilizar, pode precisar, você dá um reconhecimento às vezes. Às vezes você chega no local, já é noite. Você não fez um reconhecimento da área onde você vai ficar ali, vamos dizer, acampado. Então você tem que fazer um reconhecimento com lanterna. Mas fora esse tipo de coisa, você, quando precisar ligar uma lanterna, o recomendado é que se desligue tudo, é que fique no escuro total, porque tem duas questões. A nossa pupila ela se acostuma com a escuridão e você passa a enxergar a escuridão, e é muito importante durante as vigílias, e ao mesmo tempo esse negócio toda hora, lanterna ligada, luz de celular ligada, isso traz uma dispersão de atenção, de energia e também acaba atraindo gente. Se você estiver numa posição que ao longe, numa estrada, alguém pode te ver ou ver essas luzes, isso acaba chamando a atenção de terceiros e acaba tirando um pouco da finalidade, da serenidade da vigília. Aí eu estou falando por um ponto de vista assim, mais intimista, né? Porque é importante manter o foco, né? O foco da vigília. As vigílias, invariavelmente, elas não são para se tornarem uma quermesse, não é para virar piquenique. É claro que de vez em quando acontece e a gente também não vai ficar numa postura antipática, mas o mal é que, pelo menos durante um período, estejam todos concentrados na possibilidade do fenômeno aparecer. Isso aí, foi uma aula mesmo, valeu? Uma pergunta, uma aula. Bom, Arthur, deixa eu te fazer mais uma pergunta. O pessoal fala muito, então a gente recebe muito, né? Nós recebemos muito
pelo grupo do Telegram. Você que está nos ouvindo aí, né, que quer entrar num grupo, quer conhecer pessoa legal, entra lá no nosso Telegram, lá no grupo lá do Telegram. O link está na bio do Instagram, tá? @ufologia de quintal. Tem o link lá do Telegram. Gente, é só pessoa do mais alto nível de respeito, de amizade, tá? É um clima muito legal. Então, assim, o que o pessoal pergunta bastante pelo grupo lá do Telegram, e nós costumamos, né, conversar sobre isso, é sobre os chamados hotspot. Existem áreas que têm uma concentração maior de avistamento, mas eu te pergunto, Arthur, eu estou numa área, por exemplo, eu moro aqui em São Piriri do Oeste, tá? Eu nunca ouvi falar de nenhum caso ufológico aqui. Eu posso fazer uma vigília? Eu posso tentar fazer uma observação? É válido isso, Arthur? Sim, é válido, principalmente por aquilo que eu mencionei no início. Ou seja, às vezes o fenômeno está lá, mas nunca houve ninguém para registrá-lo e para dar publicidade. E aí você nem sabe se na tua região, às vezes tua região é uma região extremamente rica no fenômeno e nunca ninguém mencionou isso publicamente, nunca ninguém tornou isso público, porque nunca foi feito nenhum registro. Ninguém nunca se aventurou a fazer vigílias. Agora, é claro, levando-se em conta que as regiões de maior incidência, primeiro, qualquer região fora do perímetro urbano, qualquer região onde haja a menor interferência da presença humana, ela já é propícia à presença eventual ou constante do fenômeno UFO. Isso aí não tem a menor dúvida. Inclusive, existem alguns lugares que já têm aquela característica. Por exemplo, posso mencionar aqui regiões de montanhas, independente se elas são próximas do meio urbano ou não. Onde tem montanha, pode estar certo que tem algum percentual de chance de você ver alguma coisa. Segundo, regiões de mata muito preservada. Onde tem mata preservada, natureza, quando eu digo preservada, é pouca interferência da presença humana. Onde tem áreas de pouca interferência da presença humana, seja ela no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, em áreas de montanha ou em áreas de baixada, não importa. Tem pouca presença humana, a chance do fenômeno estar presente, ela é real. Ela pode não ser tão regular, mas ela existe. Então, quer dizer, inclusive regiões de mar, de litoral também. Às vezes você está numa região de praia, de litoral, um local potencialmente deserto, potencialmente com pouca interferência humana, pelo menos à noite. Você pode arriscar também fazer uma vigília ali, por que não? Antigamente, é importante dizer isso, antigamente nós tínhamos locais de predileção, de preferência do fenômeno UFO. Aqui no Brasil, Minas era, no passado, um local de altíssima incidência do fenômeno UFO. Todo o Centro-Oeste também era alardeado como, ou seja, aquelas regiões Brasília, Chapada dos Veadeiros, toda aquela região central do Brasil também era. Com o tempo, foram surgindo novos polos, e aí você verifica que quase todas as regiões do país são ricas no fenômeno. Às vezes em regiões mais pontuais e outras não. Aí, com o tempo, foi se descobrindo o potencial de avistamentos ufológicos em todo o Nordeste, seja ela região de litoral ou não. Aí ficou evidente com a Operação Prato, toda a missão lá da aeronáutica na época, na década de 70, todas as questões na região amazônica, região do norte. E aí caímos na mesma hipótese. Locais de presença humana menor influência da presença humana, maior possibilidade de a presença ufológica. Então, aí você aplica esse
conceito, hoje você vê que praticamente não existe mais aquele local que seja especificamente de alta incidência. Quase que o país inteiro está dentro do mapa de incidência ufológica. Obviamente, alguns ganharam mais publicidade. Por quê? Porque o pesquisador estava lá para registrar. Então, nós temos como exemplo Serra da Beleza, onde eu faço minha pesquisa, eu e meu grupo, desde o tempo do Marco Antônio Petit, que foi o pioneiro. Hoje, Chapada Diamantina, todas as chapadas praticamente. Então, é isso. Você pode e deve sim procurar um local potencial para vigílias e para pesquisa de campo na sua região. O importante é o que eu falei no início, tem que botar em prática. Nesse caso, então, Arthur, aí fica bem claro em que aquela frase que a gente sempre fala, quem procura acha, é verdade. Né? Não importa onde o cara esteja, ele procurar, ele pode achar. É a mais pura verdade. Inclusive, essa frase foi o slogan do nosso trabalho desde que a gente começou. A gente sempre teve certeza disso. Quem procura acha. Se a gente for atrás, uma hora nós vamos acertar. E não deu outra. Basta ir atrás, fora a sorte de principiante, né? Às vezes você chega num local, você não está botando a menor fé e você vai ser surpreendido, entendeu? Você pode ser surpreendido. Então, tem todos esses aspectos aí que estão, vamos dizer assim, implícitos quando você vai para campo, né? Só o fato de você estar lá, aliás, posso até antecipar para vocês, quando a gente está falando aqui de pesquisa de campo, claro, automaticamente você vai falar de vigília, mas uma coisa tem que ficar bem clara. Existem aspectos que são objetivos, que são indícios, que são análises específicas que você vai fazer de solo, de algum local onde baixou um aparato ufológico. Estou dando um exemplo de aspectos objetivos da pesquisa. Agora, existem outros aspectos que são totalmente subjetivos, mas nem por isso são menos relevantes, porque eles fazem parte da prática. Só quem tem a prática, só quem tem a vivência de ir a esses locais passa a reconhecer esses aspectos subjetivos, e eles são tão abundantes e são tão misteriosos e interessantes quanto qualquer outro aspecto da pesquisa. Não é só a parte técnica da pesquisa, se você for ver pelo ponto de vista científico, não é só a parte técnica que tem que ser levada em conta. Você tem que levar também os aspectos psíquicos, os aspectos ambientais, energéticos, vibracionais, ou que nome você poderia dar para esses fenômenos que são parte fundamental da experiência ufológica quando ela se apresenta. Então, isso é importante, foi até bom ter lembrado de mencionar isso. Bom, é isso aí. Vandrão, chega mais. Então, eu estava falando ali, e aí, sobre pesquisa de campo também, eu também tenho uma pergunta quanto a, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista, né? Então, você vai falar com uma pessoa que observou, um contatado, enfim, né? Você, aí, na mesma linha daquela pergunta do que levar numa vigília, eu diria assim, tem algum comportamento que vamos dizer assim, básico, chão de fábrica, e comportamentos são muito comuns que podem ser entendidos como erros da pesquisa na hora da entrevista? Bom, existem, podem existir, mas, por exemplo, existe uma coisa que eu acho muito básica, é que, por exemplo, a percepção ela é totalmente individual. Você vai conhecer uma pessoa e ela vai te dar a impressão dela a partir do ponto de vista dela, do que ela conhece, da cultura dela, da maneira que ela foi criada. Então, você não pode estabelecer, vamos dizer assim, regras rigorosas para determinar se aquele depoimento é autêntico ou não. Você tem que, a princípio, o princípio da boa-fé. Você tem que acreditar naquela pessoa, você tem que fazer as perguntas
de maneira a não influenciá-la. Esse é um ponto muito importante. Existe até um jargão que eu criei aí nas discussões sobre isso, que é o seguinte: você pode conduzir sem induzir. É claro, essa é uma linha muito tênue entre você conduzir uma entrevista, mas ao mesmo tempo sem induzir a pessoa. Você não pode influenciá-la a falar o que você acha que é. Você tem que deixar ela o mais à vontade. Numa entrevista, eu costumo dizer que é a lei da quantidade. Você tem 2 orelhas, então ouça mais. Tem uma boca, faça a pergunta de maneira que a pessoa possa discorrer, desenvolver a resposta e preste atenção na resposta dela. Porque, invariavelmente, a resposta dela vai te dar a próxima pergunta, entendeu? Agora, eu tenho uma regrinha comigo, porque quando eu entrevisto uma pessoa, eu fico tentando visualizar o que ela está me dizendo. E eu fico tentando também imaginar que depois, quem for ouvir aquela entrevista, também vai ter a mesma ansiedade de visualizar o que aquela pessoa está dizendo. Então, eu tenho 5 perguntinhas básicas. Se eu fosse estabelecer uma regra, que não existe receita, mas se a gente for estabelecer uma regrinha, eu diria exatamente isso que eu falei. Primeiro, você pode conduzir sem induzir. Isso tem que tomar muito cuidado. Segundo, eu uso 5 perguntinhas básicas. Primeira pergunta: a que distância essa pessoa acha que aí você tem que reforçar a percepção dela. A que distância essa pessoa acha que o objeto estava dela? Ou no céu ou em terra. Segundo, baseado nessa percepção dela, eu acho que estava a 1 quilômetro de distância. Baseado nessa percepção dela, que tamanho que ela acha que esse objeto era? Porque se é inevitável, é uma pergunta imediatamente posterior à distância, baseado na distância, qual o tamanho que ela acha. Para poder conduzir sem induzir, eu sempre uso um carro como parâmetro, porque um carro é um padrão, é um tamanho padrão. Eu sempre digo, era do tamanho de um carro ou era maior que um carro? O que a senhora acha? Era menor que um carro? Aí a pessoa vai te dar, mas ela já vai te dar com uma referência. Ela vai dizer, não, era muito maior do que um carro. Aí você já entende que era um objeto grande. Tem gente que diz, era o tamanho de 2 carros, de 3 carros. Entendeu? Então, E aí, a quarta pergunta. Tem barulho? Aí, tem ou não tem? Se tem luz, como era a luz? Tinha luz? Aí essa da luz, ela se desdobra. Porque aí você vai perguntar, era uma coisa luminosa ou a senhora via o corpo do objeto? A silhueta da fuselagem do objeto. Então, essa pergunta ela já se desdobrou. Se a pessoa dizer, não dá para ver o corpo do objeto, era só uma luz, aí qual a cor dessa luz? Essa cor variável, ela era no corpo do objeto ou ela iluminava o ambiente? Então, é mais ou menos por aí. Mais ou menos essas 5 perguntas, elas são básicas, mas elas dão abertura para muitas outras perguntas e, ao mesmo tempo, elas criam uma imagem. Só em você perguntar essas 5 coisas, você já forma uma imagem na sua cabeça. É impressionante. E mais tarde, se alguém for ouvir essa entrevista, ela vai criar a mesma imagem. Entendeu? Então, eu já fui crucificado e elogiado. Eu já fui acusado de induzir a pessoa, que eu deveria deixar a pessoa discorrer, e eu aceito essa crítica e faço de tudo para corrigir o comportamento. Aqui não tem vaidade,
entendeu? É igual o cara que é dono do restaurante e não aceita que o cliente dele dê alguma sugestão. Aí é burrice. O seu negócio, geralmente, ele é formatado pelo seu cliente. Só que tem que ter humildade para isso. E na ufologia, aqui eu estou fazendo uma analogia, na ufologia é a mesma coisa. Se o cara me diz, Arthur, tu tá induzindo, eu já vou tomar cuidado. Pô, muito obrigado. Na próxima eu já vou pensar nisso, me precaver, tomar cuidado para não induzir. Eu sei que nessa história toda você encontra coisas muito interessantes, eu vou citar aqui pelo menos umas duas. Não, vou citar uma em particular. Eu já entrevistei provavelmente mais de 50 pessoas aí pelo Brasil afora, e eu, por exemplo, encontrei um senhorzinho da Serra da Beleza que ele diz assim, não, essa é uma expressão comum no Brasil, talvez no mundo, que é aquela expressão a noite virou dia. Quando os objetos passam, a noite vira dia, meu. Aí eu já entrevistei um senhorzinho que ele falou assim, olha, dava para ver as pedrinhas no chão. Aí depois eu fui entrevistar outro lá em Minas, lá na Serra do Cipó, o cara falou assim, olha, dava para ver a formiguinha no chão, ou seja, é a mesma coisa ou não é? Aí o outro lá, não sei aonde, falou, não, dava para ver os capins, dava para ver o capim movimentando, tudo iluminado, a noite vira dia. Quando fala, meu, isso aí é taxativo. Quando fala a noite virou dia, tu pode estar certo que essa pessoa, ela sabe do que ela está falando. Ela pode não ter estudo acadêmico, às vezes é uma pessoa muito simples do interior, não tem grandes formações, mas ela sabe o que ela viu, entendeu? Então, eu estou citando aqui um pequeno exemplo do você encontra da dialética, né? Você encontra expressões, né, muito comuns, né? E a questão dos barulhos também é muito interessante. A grande maioria diz que não tem nenhum barulho, e alguns dizem que tem barulhos bem peculiares. É muito comum barulho que hoje eu sei que é barulho de estação de motor elétrico dessas estações de eletricidade, é o condensador de eletricidade, não sei que nome se dá. Esse nome, esse barulho ele é muito peculiar, aquele famoso barulho de catraca que o general Iranger escutava na Operação Prato, aquele barulho de catraca, muito comum, barulho que o pessoal diz que parece de ar-condicionado ou de máquina de costura. Então, aí você vai pescando os barulhos. Então, acho que basicamente é isso, mas o principal é ouvir mais, é fazer perguntas que permitam que a testemunha desenvolva e ouvir. Se vocês me permitem, eu vou me estender um pouquinho, porque o outro lado também é verdade. O meu companheiro, Júlio Ferreira, que é meu parceiro de pesquisa, ele também já pegou o jeito. Porque às vezes você chega num lugar, o cara vê que tu é da ufologia, aí o cara quer se inserir na história, ele quer te contar uma história. Aí ele chega e fala assim, não, porque eu vi, não sei o que, aí você chega e fala assim como é que era o objeto? Ele, pô, mas eu não sei dizer. Pronto, já era, meu irmão. Aí você já sabe que o cara tá contando historinha para você. Porque ninguém passa por uma experiência dessa sem saber o que está vendo, cara. É muito difícil. É uma experiência muito marcante. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém sai a mesma pessoa quando passa por uma experiência ufológica, vamos dizer assim, relativamente próxima. Você vê uma luz no horizonte, mesmo que ela se comporte de maneira não convencional, é uma coisa. Agora, você vê um objeto perto, com todas essas informações, ninguém sai dali a mesma pessoa, meu. Entendeu? Então é isso. E deixa eu insistir aqui, Arthur. E assim,
tem alguma coisa que você não deve perguntar? Tipo assim, olha, isso aqui você não tem que falar, isso aqui você não tem que comentar quando você está fazendo a entrevista? O que eu costumo achar que não se deve perguntar você não deve fazer nenhuma pergunta que induza. Quer ver uma pergunta muito simples que induz? É você chegar para o cara e falar assim, era redondo? Pronto. Entendeu? Ou então você chega e fala assim, era vermelho? Era amarelo? Aí você já induziu, entendeu? Então, as perguntas que levem a qualquer tipo de indução, porque eu, por exemplo, tenho uma entrevista famosa minha aí com o seu Geraldinho, tá no meu canal, ele viu a nave posada 2 vezes. Teve uma vez que a primeira vez que ele viu, a nave ficou 12 horas posada, a 300 metros da casa dele. E tinha testemunha, estava o irmão dele. Esse é um dos casos mais famosos da Serra da Beleza. A nave pousou às 6 da tarde, só foi embora às 6 da manhã. Eles não dormiram, eles passaram a noite toda olhando aquilo lá, entendeu? E aí ele é um senhor de 90 anos, já não ouve direito, eu tive que ter muito cuidado para arrancar as perguntas, as respostas dele. E aí teve uma hora que eu perguntei para ele, eu falei assim, seu Geraldinho, qual o tamanho que o senhor acha que era? Aí ele não ouviu. Aí ele respondeu outra coisa. Aí eu falei assim, o senhor acha que era do tamanho de um carro? Eu apelei para o carro, né? Porque o carro já não é uma indução, o carro já é a busca de um padrão, entendeu? Aí, na hora que eu perguntei do carro, ele também não ouviu. Aí eu falei assim, o senhor acha que era de que tamanho? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu, era do tamanho de um circo. Porra, mesmo. Quando ele falou isso, ele já deu a imagem que eu precisava para visualizar o que ele viu. Ou seja, um circo é muito maior do que um carro. Aí nessa hora você tem que interpretar com inteligência. Aí eu já não me baseei nos circos que vão nas grandes cidades, que são gigantes. Eu já me baseei naquele circo do interior, que vai nas pequenas cidades, eles são menores, eles não são tão grandes, mas também não são pequenos. Então eu já pude visualizar, ou seja, se na cabeça dele, a interpretação dele foi de que o troço parecia um circo, eu já consegui identificar o formato redondo, eu já consegui identificar mais ou menos o tamanho, eu já consegui identificar luzes. Então, você vê como é rico a percepção pessoal, é a coisa mais rica que tem. Tem um caso antigo, 25 anos atrás, foi a primeira vez que eu fui lá no Quilombo. Hoje eu sou quilombola, praticamente, sou amigo de todo mundo do Quilombo. Mas a primeira vez que eu fui ao Quilombo, há 25 anos atrás, eu conversando com um senhor que ele tinha visto junto com o pai dele de dia. Ele viu de dia. Um objeto parado durante muitos minutos, de dia. E aí eu perguntando, naquele tempo eu não tinha essa experiência, eu saía fazendo a pergunta. Eu perguntando a ele o que ele viu e ele não conseguia, no português dele, ele não conseguia achar a expressão adequada para me dizer o que ele viu. Ele entrou dentro de uma casinha de sapê, cara, trouxe uma bacia pequena, não era grandona não, trouxe uma bacia pequena virada para baixo, chegou para mim e falou, foi isso aqui que eu vi. Porra, na hora, meu irmão, meu queixo caiu, eu olhei pro meu companheiro, os dois de queixo caído, porque tu quer informação mais autêntica do que essa? O cara viu de dia, então, ou seja, ele estava falando que ele viu uma coisa redonda, uma coisa metálica, uma coisa na cor de metal. Ele ali definiu tudo, falou, foi isso aqui que eu vi. E aí eu entendi que ele tinha dificuldade para se expressar e ele se expressou da maneira mais legítima, mais autêntica possível. Isso, eu nunca mais esqueci isso. Então, que legal isso aí, é fantástico isso. A coisa mais rica que tem na ufologia, na minha opinião, é você entrevistar as pessoas do interior. Porque as pessoas do interior, cara, com raríssimas exceções,
elas não mentem sobre um assunto desse, elas não mentem. O maior medo que elas têm é de serem tidas como mentirosas. Elas morrem de medo de você achar que ela está mentindo. É impressionante. Claro, tem suas... Talvez seja até por isso que não falam muito, né, Arthur? É difícil você tirar informação desse pessoal, né? Eu aprendi, com o tempo você vai aprendendo, você tem que ter a manha, né? Você tem que se aproximar, bater aquele papo, pegar a confiança da pessoa, mostrar que você é uma pessoa séria. Então você vai pegando a confiança, chega uma hora que ele pega a confiança e ele fala. Mais difícil do que falar é filmar, meu amigo. Filmar. Cara, eu já tive situações do cara tá me contando tudo, eu tá embasbacado ali com as histórias do cara e eu pegar a câmera assim e falar, pô, posso filmar com o senhor? Quando eu falei, posso filmar, ele virou as costas e saiu correndo, cara. Saiu correndo. Isso foi lá na perto da Serra da Canastra, foi lá em Capitólio, numa cidadezinha lá chamada Guapé. O cara era o barqueiro que atravessa como chama? A represa de Furnas, atravessa com o carro. A gente atravessando o carro e ele contando coisas assim, eu de queixo caído. Quando eu meti a mão na câmera, que eu falei, vamos gravar, a balsa já estava encostando, ele saiu voado da balsa e sumiu, deu poeira, foi embora, entendeu? Várias vezes isso aconteceu, de você conversar, a pessoa te contar, quando você diz que vai gravar, eles saem fora, diz que não grava, e aí pronto, aí já era. É muito difícil, entendeu? Outra coisa aqui, Arthur, deixa eu te perguntar. Quando se fala em observação, em vigília ufológica, o que fazer, Arthur? Vamos dizer aqui, a minha primeira noite de vigília ufológica, eu saí, eu e um grupo de amigos. Primeira vez que eu tô não tenho experiência nenhuma, ninguém ali tem. Vem uma luz, chega perto da gente relativamente. O que que eu não devo fazer, Arthur, nesse momento? Essa aí é uma pergunta muito interessante. Aliás, eu vou até acoplar a essa sua pergunta uma pergunta que a Lala Barreto me fez quando ela soube que a gente ia falar sobre esse tema aqui. Ela falou, eu quero que você fale sobre o seguinte. Está diretamente relacionado ao que você falou. Primeiro, responder a você. Eu vou falar da minha experiência. A primeira coisa que você não deve fazer, se o objeto se aproximar muito, é você se aproximar dele. Isso já é uma coisa importante. Se por acaso ele chegar muito perto, muito em cima de você, proteja os olhos, meus amigos. Protejam os olhos. Se não tiver nada, se não tiver um Ray-Ban para enfiar na cara, entendeu? Eu até falei isso pro Júlio, que eu ia comprar um Ray-Ban só para ter um Ray-Ban nas vigílias. Que a hora que ele chegasse, mete o Ray-Ban e aí você vai ter a sensação de estar um pouco protegido. Mas isso parece brincadeira, mas não é não. Primeira coisa, proteja os olhos. Se chegar muito perto, proteja os olhos. Entendeu? Agora, a coisa mais comum que as pessoas fazem e que não tem como controlar, mas eu posso fazer uma recomendação. É não gritar, é não fazer escândalo. Porque existe esse componente que eu mencionei da outra vez. Quando porque isso aí é o tipo, a gente está falando aqui de um tipo de contato mais íntimo, mais próximo, que ele pode acontecer, mas ele não é muito comum. O mais comum é você ver o objeto passando lá, entendeu? Às vezes não está muito longe, mas isso é o mais comum. Agora, quando eles se aproximam ou eles ameaçam pousar, alguma coisa desse tipo, aí nós estamos falando de um contato mais íntimo. Então é o seguinte, se você tiver uma oportunidade de ter uma experiência desse nível, que é uma experiência extraordinária, tem que evitar essas coisas, tem que evitar, porque, acabei não falando, eles se comportam
diretamente relacionado e proporcionalmente ao seu comportamento. Isso já está mais do que provado. Se você se mantiver calmo, em silêncio, você talvez tenha uma experiência que você não vai esquecer nunca mais na sua vida. Agora, se você começar a fazer escândalo, gritar, sair correndo, ou ter alguma reação desproporcional, aí você, na realidade, talvez esteja estragando um momento muito importante, entendeu? Porque o medo, ele faz parte, mas ele não deve ser levado às últimas consequências. Porque, mundialmente falando, meu amigo, as vezes em que houve objetivamente intenção por parte desses seres, sei lá, dessas entidades, de qualquer tipo de agressão, elas são estatisticamente ínfimas, elas são irrisórias. Um dos casos de maior, vamos dizer assim, alguns casos de maior tensão nesse nível, em termos de agressão, aconteceram no Brasil. O caso do seu Barroso lá em Quixadá, que sofreu um raio, uma agressão, os casos da Operação Prato, alguns outros casos no Nordeste, todos eles estão alguns deles estão no livro do Bob Pratt, que é o livro Perigo Alienígena no Brasil. Já falei sobre esse livro aqui. Então, quer dizer, para você ver, estatisticamente, juntar todas as experiências ufológicas notificadas no mundo inteiro, o índice de experiências agressivas por parte desses seres é irrelevante. Eu me arrisco a dizer que é irrelevante, porque são milhões de notificações para um percentual muito pequeno de... Então, você já tem que partir do princípio de que você não está ali para... Você não vai ser agredido. A princípio, você não vai ser agredido. O risco que você corre é de se... o risco que você corre é de estar exposto às tecnologias das naves. Aí você pode se dar mal. Porque a gente não sabe que tecnologia é essa, entendeu? Pode afetar a nossa saúde e a gente não sabe. Aí você... Inclusive, eu ia perguntar isso aí, Arthur, porque assim, o índice assim, deles tentarem realmente agredir, assim, supostamente, a gente até fez um caso agora, que é o do Júlio Prestes também, né, que também é um caso bastante contundente. Mas esses outros acidentes, né, seria mais porque uma aproximação errada, né? É isso que você falou, né? Você está se aproximando, não se aproxime dele, mas não é que ele quer te machucar. É que talvez você não está preparado, né? Eu já comentei disso também, né? Às vezes ele está só querendo te observar, mas se você se aproximar, ele pode se sentir como uma ameaça e acabar te tranquilizando de algum modo, né? Sei lá. Hoje o principal é você controlar o seu medo. Porque se eles se aproximarem e você conseguir se controlar, talvez você tenha a experiência da vida. Nós lá, eu e o Júlio, na experiência que nós tivemos na Serra da Beleza, que uma experiência fantástica, e que saiu de carona com OVNI, tudo, também saiu no Contato Extraterrestre. Eu não apareci, mas o Júlio estava lá, deu depoimento. Aquela nossa experiência mostrou o quanto nós erramos e o quanto nós ficamos sobre os efeitos e sobre vamos dizer assim, a emoção e a histeria de um momento ufológico que talvez, se nós tivéssemos, naquele momento, se nós tivéssemos segurado a nossa onda, se nós tivéssemos agido com maior tranquilidade e tudo, aquela experiência ela não ia ficar só naquilo. Aí ia se estender muito pela madrugada dentro. A gente poderia ter uma experiência extraordinária e nós não tivemos. Nós agimos, na minha opinião, hoje, sem nenhum milímetro, e nós fomos extremamente
amadores e infantis, entendeu? Porque é por isso que é importante falar, existe a iniciativa aí de querer padronizar comportamentos e procedimentos de pesquisa. Isso é muito legal, só que tenho certeza que essas iniciativas elas têm uma abordagem objetiva, uma abordagem baseada em técnica, baseada em experiências técnicas, em vamos dizer assim, metodologia científica, como os cientistas agem nessas situações. E pelo que eu vejo, essas técnicas elas são baseadas também no pós-fato. Ou seja, o fato UFO ocorreu, o pesquisador vai lá no dia seguinte e aí ele vai usar uma série de procedimentos para validar aquele fato e para investigar. No nosso caso aqui, nós estamos falando, não é o pós-fato, nós estamos falando do fato em si, ao vivo, a cores, como é que você vai se comprar na hora que você está de frente para o fenômeno. Que essa possibilidade existe. Se você é caçador mesmo, se você quer testemunhar o fenômeno de verdade, uma hora você vai ter uma oportunidade dessa. Então, aí entram os fatores subjetivos, é isso que eu estava falando antes. Aí não tem técnica, aí não tem procedimento, aí tem uma série de fatores subjetivos que você tem que lidar com isso. Eu posso emendar aqui a resposta da pergunta da Lala? Vambora. Claro, por favor. Pode emendar? Então, vou dizer o que ela me perguntou. Ela me perguntou o seguinte: durante uma vigília, durante uma pesquisa de campo, o que eu achava se faz necessário algum tipo de padrão vibratório para favorecer esse contato ou não, e se eu acho que isso é válido, se eu acho que isso tem que existir, o que deveríamos fazer para atingir esse nível de padrão vibratório? Entendeu? Então é o seguinte, a resposta que eu vou dar agora é totalmente intuitiva, baseada na minha experiência, na minha vivência, na minha percepção, baseado no que a gente já fez. Eu acredito sim que esses comportamentos venham a favorecer um melhor padrão vibratório entre as pessoas que estão ali numa determinada vigília. Eu acho sim que são válidos, mas ao mesmo tempo eu não posso tê-los como uma regra. Toda essa preparação, tem gente que fica dias sem comer carne, sem beber álcool, sem fazer sexo, sem isso, sem aquilo, para chegar lá purinho, na capa, vibrando, limpo. Isso tudo é muito bacana, eu acho extremamente válido, relevante, mas eu não posso, pela minha experiência, eu não posso afirmar que isso é uma regra. Porque a gente já teve situações de mozona, ninguém está nem aí para a parte de concentração, a parte espiritual, e o fenômeno aparecer e ser aquela loucura. Então, já tenho tempo suficiente de vigília, já vi o suficiente para dizer que isso não é uma regra, mas eu acredito sim. Aí ela pergunta o que poderia ser feito para a gente, vamos dizer assim, melhorar a qualidade naquele momento, a qualidade vibracional daquele ambiente, daquele momento que venha a favorecer um contato. Eu não sei, eu acho que isso não tem uma receitinha de bolo, não é assim, mas eu começaria pelo silêncio. O General Show, ele prezava muito pelo silêncio. Ninguém conversava nas vigílias dele. E hoje eu já pude experimentar e dar razão a ele e perceber o porquê. Porque, vou te dizer, quando você está num ambiente desse, no topo de uma região, de uma montanha, na escuridão, aquele frio,
clima, que já é um clima hostil, frio, vento, aquela coisa, todos os riscos ali indiretos, cobra, etc. Quando você está num ambiente deles, já tem uma tensão natural. Quando você adota o silêncio, eu não sei o que acontece, isso aí não me pergunte que eu não sei explicar. Você adota o silêncio, aí você está no grupo, 3, 4 pessoas, se todos calarem totalmente, você experimenta fazer isso, você vai ver. Depois de alguns minutos em silêncio absoluto, aquele grupo entra numa condição que você olha para o teu companheiro, você já começa uma conversa mental, ele não precisa falar nada. E ele já te olha, aí você já olha para o ambiente, você já olha para as coisas, aí às vezes aparece alguma coisa, um olha para cá, outro já olha para aquela coisa. Aí eu não sei o que acontece, eu não sei se é impressão minha, mas a gente já experimentou isso pelo menos uma meia dúzia de vezes. A coisa muda, você entra num outro padrão, é como se a palavra, como se o som, e aí eu me arrisco a dizer, não é só o som, aí é o som, aí é a lanterna ligada inadvertidamente, aí é o prego que quer olhar o celular em plena vigília, ele quer olhar o zap dele, entendeu? Essas coisas, elas passam a não ter a menor importância e elas passam a ser uma influência negativa para aquela situação, porque aquilo esse silêncio, toda aquela coisa vai criando uma atmosfera e aí você entra é como se fosse uma telepatia com o universo, entendeu? É como se fosse um estado vibratório diferente, você entra numa conexão que você passa a perceber tudo, aí você percebe a nuvem ao longe, a luz, aí se o seu companheiro se movimenta, você já percebe. Em vigília existe muito aquela visão periférica, você às vezes percebe um satélite passando pelo canto do olho, entendeu? Aí você já vira e já vê o satélite. Então, aquilo vai criando, e eu não sei por que sempre deixa uma sensação de que o fenômeno está logo ali, iminente. Fica uma coisa assim, como se tivesse, tipo assim, vai rolar a qualquer minuto. Só ouve os animais. E aí é uma coisa que desde que o Oz me perguntou sobre a questão da espiritualidade, lá atrás, eu venho querendo dar uma melhor resposta para ele. E depois, quando eu fui ouvir o podcast, eu vi que eu não dei a resposta que ele merecia. Aí entra uma questão que as pessoas falam, mas pouca gente teve essa experiência e pouca gente sabe explicar. Eu já tive pouquíssimas vezes essa experiência. Uma delas foi no dia eu e Júlio, da história lá famosa, mas eu também não sei explicar. Que é uma bolha, parece que é uma bolha de tempo. Antes a gente pensava que era o ambiente todo, que quando eles aparecem, quando eles se aproximam ou coisa desse nível, quando eles evoluem na região e você começa a ver... Não, e o mais interessante, você fica nesse silêncio todo e aí fica aquela percepção de que eles vão aparecer a qualquer momento. E se eles aparecerem, você tem que manter o silêncio. Entendeu? Que aí você mantém aquele padrão vibratório e eles entram. Aí começa uma coisa mental com tudo. Aí entra tudo todo na história. E aí, o que eu quero dizer com isso? Antes, a gente achava que por causa da presença deles, aí tu não ouve os grilos, aí tu não ouve o inseto, tu não ouve o sapo, aí tu não sente o vento para, aí você começa a ter reações fisiológicas, né? Aumenta o batimento cardíaco, pode acelerar a respiração, você pode, né,
você começa a ter aquela angústia que eu já falei no passado, vem aquela angústia, aquela coisa, mas aí com o tempo a gente foi verificando que isso não é uma coisa assim, pelo menos é o que parece, eu não tenho certeza também. Não é uma coisa no ambiente, é como se fosse uma bolha, é uma coisa só entre nós ali. É só naquele pedaço, em torno daquele grupo que está testemunhando aquele momento, e aí é como se fosse uma bolha. E aí dentro dessa bolha você não ouve grilo, você não ouve nada, você não sente o vento. Em determinados momentos, cara, pode estar frio, o vento, o cacete, chega a ficar quente. Fica sei lá, como se fosse uma bolha mesmo, não tem outra expressão. Como se fosse uma bolha de reações diversas, psíquicas, mentais, fisiológicas. E aí as pessoas podem dar o nome de espirituais. E aí é a percepção de cada um. E isso, ele se torna taxativo e evidente. Você confere na hora que acaba. Isso é que é interessante. Você percebe quando está acontecendo, você nem percebe quando começou. Mas você percebe quando está acontecendo, mas a hora que você vê que era verdade é a hora que o fenômeno vai embora e aquilo apaga. Aí é como se aquilo fosse desfeito e aí você fica com cara de babaca. Aí é que eu te digo, aí entra aquele controle que você deveria ter para que aquela experiência se estendesse. Mas você acaba, não tem como. Você acaba entrando na euforia. Tu viu? Tu viu? Aí pronto, aí começa. Aí a coisa se desfez e aí você volta a sentir o vento, aí você volta a ouvir o sapo, você volta a ouvir os grilos, e aí você tá com um batimento cardíaco acelerado, e aí você volta a falar, e aí você quer falar, e você entra em euforia, você fica emocionado, pessoas que choram. Então, quer dizer, esse emaranhado de sensações é o que eu falei antes. Eles são subjetivos, mas eles acontecem. E eles são... É o tipo da experiência que depois você fica viciado. Você vai querer de novo. E você fica achando que quer mais, você fica achando que está devendo. Não, eu quero mais disso. Ficou devendo, entendeu? Então, eu acho que nesse particular, eu acho que eu respondi a Lala. Agora, só para finalizar aqui, para dar um acabamento na resposta da Lala, eu acho que eu falei que primeiro o silêncio, mas aí eu me aprofundei no silêncio. Mas eu acho que uma boa meditação, o grupo todo focado, fazer aquela meditação simples ali, rápida, sem falar, sem mantra. Também tem esse negócio, vai fazer meditação, ouve o teu batimento cardíaco, ouve a tua respiração, é o melhor mantra, é a nossa respiração. Então, todas essas coisas favorecem. O importante é ter disciplina para fazer isso na hora que você está lá, na hora do vamos ver, né? Então, eu acho que agora eu respondi o Osni. Respondi ele. Aquele dia eu fiquei devendo essa resposta, entendeu? Show de bola. Arthur, eu só queria fazer uma... não querendo complementar o Arthur, quem sou eu para fazer isso, né? Só jogando um pouquinho de sal aí, jogando um pouquinho de tempero. Eu acho que quando se fala nessa preparação que você citou no começo, muito pregada pelo Showa, essa preparação ela não é para eles. Muita gente confunde quando o Showa fala de eu tenho que me preparar, eu tenho que preparar minha bioenergia, preparar minha mente, o meu espírito. Isso não é para ter contato, isso é para nos proteger. Então, quando ele fala sobre isso, sobre essa preparação, é para que eu não tenha esse comportamento que você falou agora, né? Olha, estamos vendo! Desespero. Então, esse controle, essa preparação, ela é muito mais para mim
ela é muito mais interna do que externa. Então, esse lance, né, e aí você acabou falando sobre toda essa importância mesmo, que a experiência te levou a isso, né? Ao silêncio, a não ter a baderna, aquela bagunça. Não que isso vai modificar alguma coisa, porque o contato depende muito mais deles do que de nós, né? Então, eu acho que essa preparação, essa ideia de se preparar, de estar ali com a mente limpa, essa questão do álcool, ela é muito importante porque o álcool ele altera os teus sentidos. Então o cara vai fazer uma vigília ufológica, ele começa ali, um dia que ele começa lá pelas 10 horas da noite, né, chega tarde, ou se ele chega cedo para preparar o caminho, aquilo que você falou ali, o cara chega lá por volta das 5 e pouca, 6 horas, vai preparar, faz uma fogueirinha, aquilo tudo. Começa às 6 horas da tarde. Quando dá 10 horas, ele já tá bêbado já. Ele não tem condições de mais nada. Então isso é muito Sem complicado falar a também. mijadeira, né? Sim, então assim, acabou, né, cara? Acabou. Ele perdeu toda a concentração, perdeu toda a concepção. Então essa questão, quando o Showa fala sobre isso, é muito mais uma questão interpessoal, né? Eu tenho que me preparar, preparar minha bioenergia, preparar minha mente, preparar para quê? Para que quando o fenômeno aconteça, eu esteja preparado para isso, eu tenha uma ação, né, que vai me trazer aí um lucro vindouro. Bom, nós temos aqui quem agora? O Ozzy. Ninguém melhor para falar de Uchoa do que o Ozzy, né? Um cara que manja demais aí desses procedimentos. Então vamos lá, Ozzy. Chega junto na conversa aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Arthur aí. Boa noite, Arthur. Fala, Ozzy. Beleza. Vou fazer uma pergunta para você, assim, qual foi o momento que você sentiu aquela energia não tão legal, aquela energia que você falou assim, rapaz, isso não tá legal. Rapaz, esse fenômeno não está legal, essa energia não está legal. Qual foi o momento e quando aconteceu isso? Você poderia contar para nós aí, fazer um favor? Olha, infelizmente, eu estou aqui puxando pela memória, eu nunca tive uma experiência negativa de chegar e dizer, não, isso aí não é legal, não vai rolar. Eu nunca tive. Todas as minhas experiências, elas foram bastante... Aliás, o único dia que eu me impressionei e fiquei com muito medo, e aí sim posso dizer que não foi muito legal, foi a primeira vez que eu vi. Porque a primeira vez foi lá na Serra, eu não conhecia nada, nunca tinha feito uma vigília na minha vida, e eu fui para lá com a minha mãe que me obrigou a levar ela para fazer uma vigília com o Marco Antônio Petit, e foi uma aventura de louco. Na época não tinha asfalto, era tudo no barro, estrada de chão, e eu fui num Fusca todo podre que eu tinha um Fusca, mas Fusca é Fusca, né? Ele era todo podre, e lá fui eu e minha mãe, cara. Saímos daqui à tarde, chegamos lá à noite, 4 horas, quase 5 horas de viagem, e aí conseguimos encontrar o Petit, e lá não tinha, naquela época não tinha celular, então não tinha negócio de vocês estão aí, nós estamos chegando, não tem nada disso não. Lá é o seguinte, ó, eu sei que eles estão lá, vamos para lá e vamos achar eles, entendeu? E aí nós conseguimos achá-los, fomos muito bem recebidos, fizemos vigília lá com eles, e aí, num determinado momento, eles viam muita coisa naquela época, eles já estavam muito acostumados. E nessa noite a gente teve assim sei lá, uma meia dúzia de avistamentos, aqueles avistamentos curtos, longe, rápidos e tal, que não dá para você funcionar, mas eles que já eram bastante experientes, eles sabiam que a gente estava vendo alguma coisa. E aí, num desses, a gente viu uma que a gente chama de sonda vermelhinha, vindo andando pela altura da copa das árvores e evoluindo. Até então eu não estava achando que fosse alguma coisa, mas estava impressionado, já estava no binóculo, até a hora que o negócio parou. Aí quando parou, eu falei, meu irmão, nada para naquela altura, naquele nível de trajetória, nada para daquele jeito e fica parado, entendeu?
Aí nessa hora eu lembro que eu falei para os caras, eu falei, ó, se vier para cá eu vou correr, entendeu? Porque eu tava, naquela hora ali, eu medrei, entendeu? Aquela hora foi a hora de eu cagaço mesmo, não passa nada. Mas foi uma coisa passageira, depois que ela voltou a evoluir, sumiu, eu fiquei achando o máximo, queria mais, entendeu? Mas acho que de toda a nossa experiência foi a única coisa de aspecto assim negativo que eu vi na minha vida. Eu não sei se eu sou um privilegiado ou é o ponto de vista de quem está vendo, mas eu nunca vi nada de conotação negativa do fenômeno UFO. Show de bola. Então, Evandrão, chega junto com a gente aí. Então, eu já, trocando de assunto, já que você estava falando ali antes, Arthur, da questão do pós-fato, né? E aí a pergunta é o seguinte, né, cara? Por exemplo, você não conseguiu ver o fato em si, que talvez, provavelmente é o mais interessante mesmo, mas se chegou um dia posterior, alguns dias posteriores, teria algum sinal? Eu estou dizendo assim, fora os relatos, né, que é o mais importante, penso eu, mas assim, sinais físicos. Tem alguma coisa assim que você procura, por exemplo, vai atrás de um avistamento que já aconteceu. Então você está num pós-fato já. Tem algum sinal físico assim que te dá vamos dizer, dá um sinalzinho, olha, alguma coisa aqui aconteceu. Tem alguma coisa assim, Arthur? Eu costumo dizer que o pós-fato, o indício mais importante é o testemunho, né? Se você puder encontrar algum testemunho legítimo, aí já metade do caminho está andado. O segundo, por exemplo, se houve um pouso ou se houve uma aproximação, às vezes as pessoas confundem muito. Às vezes há uma aproximação do solo, mas não há o pouso, entendeu? E a aproximação, por si só, ela também deixa a marca, independente de pousar ou não. Ela também deixa a marca. Então, a marca de pouso ela é mais contundente, ela é mais visível, ela é mais objetiva. Aí entra vários aspectos, né? Pode queimar, pode vitrificar, pode deixar indícios eletromagnéticos, radiação. Aí você tem que ter um contador Geiger. Eu não tenho contador Geiger, mas eu tenho um magnetômetro, que o mais comum é o magnetismo. Aí você pode medir o magnetismo dentro da marca e fora da marca. Tem a questão do solo, se há marcas de sapata. Então, mas de qualquer maneira, independente disso, nada supera o testemunho. O testemunho ele é o fator mais enriquecedor. Principalmente se você conseguir testemunhos do mesmo fato de pontos diferentes ou de distâncias diferentes, de pontos diferentes que contam a mesma coisa. Então, esse é um fator primordial. Basicamente, os procedimentos objetivos é medir o magnetismo, se há alguma alteração dentro e fora da marca, medir a radiação dentro e fora da marca, colher a amostra, verificar se há alguma queimadura de aspecto eletromagnético, porque é o seguinte, a queimadura eletromagnética ela não queima a folha, ela queima a raiz. Então você tem que tirar o capim ou a planta, seja, e verificar porque ela queima de dentro para fora. Às vezes a folha está intacta e a raiz está completamente queimada, preta, entendeu? Então, esses são basicamente e essa questão da vitrificação que eu acho a mais fascinante. Ela é rara, não se encontra com facilidade, mas ela ocorre. Eu já vi um caso na Bahia que o protagonista, a testemunha, chegou a levar um pedaço para casa. Ele pegou um pedaço da areia, onde o objeto baixou, vitrificou. Quer dizer, era meio charco, meio areia.
A parte de charco não aconteceu nada, mas a parte de areia, por causa dos cristais da areia, vitrificou. Ele pegou um pedaço, assim, um pedaço tamanho de uma pasta, e levou para casa e falou, vou pendurar na parede. É uma areia vitrificada, virou um vidro, parecia um acrílico. Tudo que estava no solo ficou dentro do acrílico. Ou seja, o calor daquele objeto era tão grande que submeteu aquela areia a uma temperatura tão estúpida que ela vitrificou. Os metais ali, os cristais na areia fizeram ela vitrificar. Então, é um aspecto muito raro. Mas, Arthur, isso seria também uma certa imprudência, né, da pessoa. Porque esses objetos, eles podem estar até com algum tipo de radiação, né? Não sei, me parece um pouco imprudente. Na maioria das vezes, as pessoas se aproximam desses locais, quando é pós-fato, na maioria das vezes se aproximam desses lugares e aí a radiação, mesmo que ela exista, ela já não é tão intensa. Ela pode interferir no seu aparelho celular, ela pode interferir na bússola, ela pode até interferir em algum aparelho eletrônico. Mas ela, na maioria das vezes, ela já não oferece muitos riscos, né? Eu vi ontem o Thiago Tiquete falando sobre isso. No pós-fato, não lembro de ter tido referências de muito risco. Mas, é claro, na hora que a coisa está acontecendo, o objeto está lá, aí, meu amigo, mantenha a distância. Aí não se aproxime de jeito nenhum. Por enquanto, é o que eu tenho, é o que eu estou lembrando, entendeu? Show de bola, isso aí. Só mais um pitaco aqui. O Arthur falou aí, o Arthur acabou de falar, né? Falou na última pergunta lá sobre a proteção às vistas. Então, se você está pensando, né, em começar nas vigílias ufológicas aí, né, algo interessante é você comprar aquele vidrinho que fica na proteção da máscara de solda, tá? É bem barato mesmo, então tem dele até redondo mesmo, se você quiser fazer uma adaptação ali, mas é muito legal. Quando você avista um objeto, se ele se aproximar muito, aquilo ele vai proteger legal aquele vidro que é colocado nas máscaras de solda, ok? Bom, aliás, inclusive com isso, Cleiton, você pode ver eclipse, né? Você pode ver eclipses com isso aí. Isso. Cleiton, eu esqueci de... Foi bom você ter lembrado. Eu esqueci de falar, a nossa equipe lá da Serra da Beleza das Vigílias, a gente compramos logo o óculos de solda, logo, com toda a proteção, aquele que tem uma proteção de vidro e tem aquele que arreia em cima da proteção. São duas lentes para te proteger. É porque essa que arreia em cima, ela é escura. Entendeu? A de dentro é mais clara, mas ela tem aquela proteção lateral, né? Nós compramos, eu tenho um óculos de solda para usar nas vigílias, né? É uma boa ideia em termos de segurança, em termos de proteção, né? Isso, é um aparato bem interessante mesmo. Então você que está começando agora, que não tem grana, tá meio... Vai lá, compra, né, cara? Já vai ajudar. É melhor do que você não ter nada. Só aquele vidrinho já ajuda. Se você tiver dinheiro, se você tiver grana, compra lá um óculos de solda que vai ajudar bastante. Vai lá, Evandrão. Então, Arthur, agora trocando de assunto de novo, tô sempre eu trocando de assunto tá legal, eu troco, dá até dó. Mas eu queria falar assim, aí a gente falou do fato, né? Falou do pós-fato. E agora a gente vai falar, então, depois da pesquisa encerrada, a questão do registro, né? Então, tem o registro, a descrição do relato, também algumas pessoas escrevem livros sobre isso. Eu queria saber, assim, lá na hora, tanto do pós-fato, enquanto você está na pesquisa de campo, você ainda não parou para, vamos dizer assim, para finalizar aquele trabalho escrito, né? Para terminar o livro, vamos dizer, terminar o teu relatório final, né? Mas, assim, tem alguma coisa que você leva, assim, alguma tabela para você ir preenchendo
existe isso disponível ou isso é muito individual para cada tipo de ufólogo, para cada ufólogo? Olha, não existia. A partir de agora existe. Por incrível que pareça, você fez a pergunta mais oportuna. Por quê? Porque nós, com aquela história aqui da tradução, não sei se vocês viram, nós fizemos a tradução de todos os arquivos disponíveis no Arquivo Nacional. Todas as notificações militares que estavam desclassificadas de sigilo, elas vão, à medida que elas vão sendo desclassificadas do período de sigilo, que pode ser de 10 anos, 15 anos, 20 anos, de acordo com a classificação de sigilo, depois que elas vão sendo desclassificadas, elas vão sendo disponibilizadas no Arquivo Nacional. Então tem lá a Operação Prato, Noite dos OVNIs, tem histórias desde a década de 50. E aí nós, através do trabalho de um amigo historiador, professor da Universidade Federal da Bahia, que é o Arthur Caria, que é meu xará, ele fez a tradução de todos os arquivos disponíveis desde 1952 até 2016. E aí, o que a gente está fazendo com isso? A gente está divulgando, dando publicidade para mandar para o exterior. Já mandei para o Canadá, mandamos para Israel, mandamos para os Estados Unidos, vamos mandar para o Japão. Nós estamos mandando para os amigos que moram no exterior para que seja divulgado lá fora. Justamente, eu mandei para a Linda Moulton do Alienígena do Passado. Ela recebeu esse material, ela vai dar publicidade, vai divulgar. Então, quer dizer, esse material é para mostrar o nível dos casos brasileiros notificados oficialmente pelos órgãos militares, né? Em particular a aeronáutica. E aí, nesse trabalho aí, ele achou, eu já tinha visto, mas nem tinha pensado nisso, ele achou como é que se diz? Questionário padrão da aeronáutica, padrão para testemunhas, para os casos que foram investigados, para poder, vamos dizer assim, normatizar as informações, as notificações, não só do público militar, mas também do público civil. Pelo que eu vi, são umas 30 e poucas perguntas. Mas muito legal, o formato está muito legal, é muito prático, muito simples. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos alguma adaptação, tiramos o que a gente não considerou assim muito relevante, fizemos uma adaptaçãozinha e demos um outro formato, demos uma cara com 2 linhas em média para você responder as coisas. No caso, você vai fazer as perguntas para a testemunha. E pronto. Por que isso? Aquilo ali vai ser, a partir de agora, o nosso registro oficial. Nós estamos plagiando a Força Aérea. Vai ser o nosso registro oficial para entrevistarmos qualquer testemunha do fenômeno UFO. E qual é a ideia? A ideia é a gente ter uma quantidade de registro suficiente daqui a alguns anos para nós transformarmos isso num trabalho científico dentro dos padrões científicos, como tem que ser, dentro da metodologia, e podermos publicar esse trabalho. Então, agora nós demos início, já tem alguns poucos registros de pessoas idôneas, mas já demos início a esse trabalho. Então, hoje estamos apenas no começo, mas é uma iniciativa fantástica. Aí vai virar já é um formulário. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Já é um formulário de pesquisa oficial de ufologia brasileira, entendeu? Aí você pode ter uma cópia, imprimir vários, aí se for
entrevistar alguém, você faz as perguntas, pede para a pessoa assinar, datou, acabou. Vai guardando os registros. Quando a gente estiver com 400, 500, 1000 registros, a gente vai poder fazer um trabalho de nível acadêmico, vamos dizer assim, entendeu? Então, essa foi uma iniciativa muito importante. Era um segredo até agora está deixando de ser um segredo, entendeu? Não tem por que também aqui, guardar segredo. Ufologia de Quintal revelando para vocês os segredos da ufologia aí, gente. Tá vendo? Até porque não temos a menor necessidade de guardar isso não é nenhum tesouro, entendeu? Vai ter um tesouro quando tiver com 2.000 testemunhas lá respondidas, aí vai ser um tesouro. Mas por enquanto não é o tal negócio, não vamos dividir balaio vazio, né? O que adianta dividir balaio vazio? Vamos encher o balaio e depois a gente divide. Mas isso mostra que nós estamos, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para a nossa brasa, nós estamos tendo iniciativas originais, iniciativas bacanas, relevantes, entendeu? Com a finalidade de enriquecer a ufologia brasileira. Não tem outra alternativa, entendeu? Ou nós fazemos pelo coletivo, inclusive essa palavra coletivo agora é classificação de ações sociais na maior parte das prefeituras do Brasil. Você tem hoje lá incentivo a ONGs, incentivo a iniciativas culturais, e você tem os coletivos, entendeu? Nós nada mais somos, guardando as devidas proporções, do que um coletivo de ufologia, entendeu? Então é isso. Cara, muito interessante. Inclusive, assim, ó, você que está ouvindo a gente aí, tá? Se você tem algum relato, algum caso que você pesquisou aí, não sabe o que fazer, cara, você pode mandar pro Arthur, ele vai colocar nesse arquivão todo aí e a sua pesquisa vai ser citada. Sua pesquisa vai ser citada, o Arthur. Pode me procurar. Tá, agora, então, assim, diga-se de passagem, as perguntas ali são suficientes para a gente determinar a relevância do que você está informando, entendeu? Porque se for alguma coisa que não estiver dentro de um nível de relevância para ser interpretado como uma notificação de UFO, aí também não adianta, né? Porque tem muito disso. Às vezes o cara te procura e diz que tem uma imagem extraordinária, e quando ele envia para você, aquela imagem, ela é comum, ela é uma imagem mais comum no âmbito da ufologia, entendeu? Mas nós vamos dar o mesmo tratamento a todas as notificações. O importante é informar a sua experiência, entendeu? Isso, e lembrando que, né, vai fazer parte de um estudo, de um estudo posterior, né, de um estudo técnico posterior, e o Arthur não vai roubar a pesquisa de ninguém, tá bom, gente? O Arthur não tem necessidade disso, ele tem uma pesquisa muito grande, então não tenha medo, procure o Arthur, peça a orientação dele aí, é justo, é aquilo que ele falou, né, os casos que são relevantes, porque ver uma luz no céu, isso é muito comum, e muito comum hoje em dia, ainda mais ainda com esse lance do Starlink. Então tem alguma coisa relevante, uma pesquisa relevante, alguém que... Então é muito interessante entrar nesse processo aí para fazermos essa juntada aí de casos para se tornar em um trabalho acadêmico, uma pesquisa acadêmica, algo de extrema relevância, porque no Brasil nós temos muitos casos. Tá bom? Eu fiz questão de mencionar isso aqui, porque esse trabalho ele só ganha importância, e ele isso que eu vou falar agora é mais um parâmetro de relevância e de credibilidade. Ele só ganha importância se ele for pulverizado, se ele tiver notificações de todas as partes do Brasil, entendeu? Imagina se a gente vai fazer um trabalho desse só com notificações do Rio de Janeiro, da Serra da Beleza. Ele não tem abrangência, ele perde a credibilidade, ou melhor, ele perde a abrangência, perde a importância. Ele só é importante se tiver
N casos do Pará, N casos da Amazônia, N casos da Paraíba, N casos do Ceará, N casos do Rio Grande do Sul, que aí, inclusive, vai poder se estabelecer estatísticas de dizer, olha, o fenômeno do período tal ao período tal, ele foi mais rico no Nordeste, menos rico no Sudeste e mais intenso no Norte. E isso aí, sim, aí dá uma cara nacional para essa iniciativa, entendeu? Então, não tem por que guardar segredinhos. Isso eu não sou dono disso. Na ufologia, né? Aí sim, aí explode. Se a galera do país começar a mandar notificações para nós, e aí, como você falou, vai ter lá a oportunidade do cara assinar autorizando a que aquela informação dele faça parte do trabalho ou não, entendeu? Não tem milindre. Assinou, autorizou, tá dentro, entendeu? Então, é assim que se faz. Não se discrimina dados, entendeu? A ideia é isso, é aquilo que eu estava falando, né? Porque tem gente, Arthur, você sabe disso, que rouba a pesquisa dos outros, né, para fazer livro e outras coisas assim. Gente, você que está ouvindo a gente aí, que agora, né, agora nós podemos dizer, o nosso número de ouvintes não é pequeno, então você que está nos ouvindo aí, o Arthur é um cara extremamente responsável, extremamente correto, tá, nesses procedimentos de pesquisa, tá bom, gente? Então, tem um fato relevante, procure o Arthur aí, tem nas mídias sociais. O Arthur só falta fazer um Instagram. Eu tô pegando no pé dele já faz um tempo já pro Arthur fazer um Instagram. Vamos levantar, gente, a hashtag faz um Instagram Arthur, tá bom? Então vamos levantar essa hashtag aí. É uma campanha que nós vamos começar a fazer, porque o Arthur precisa criar um Instagram, né? E aí você pode procurar ele pelas redes sociais. Por enquanto ele tem o Facebook lá, Arthur Sérgio Neto, procura lá, tem algum relato, alguma coisa, manda para ele lá. Tem no YouTube também o canal Ufologia Avançada, que é excepcional. Tem coisa ali que é de cair o cabelo da cabeça. Então procura o Arthur, que ele vai ajudar e vai colocar, se for possível, né, nessa rama de pesquisa que vai se tornar aí mais para frente aí um documento muito importante na ufologia brasileira. Tá bom? Arthur, então é o seguinte, vou te perguntar uma coisa assim, que na verdade é meio simples, eu já imagino a tua resposta, mas acho que é interessante relembrar isso, né, para também não causar tanta empolgação, né? Mas assim, se eu decidir ir para uma vigília, né, e imaginamos que eu posso ir em grupo, mas também posso ir sozinho, a quem eu devo avisar? Ou eu não devo avisar? Do tipo assim, eu prefiro ser levado embora do que voltar para o serviço na segunda-feira, né? Eu tenho que avisar alguém, Arthur, quem que eu poderia avisar? Sabe? Que pode ter, o cara que não vou avisar ninguém, se me levar embora, né? Tem aquele negócio. Então, quer dizer, a quem seria bom, assim, pelo menos prudente, eu avisar, e o que avisar exatamente, Arthur? Bom, você tem que avisar aquela que vai ser a beneficiária do seu sumiço, entendeu? Então, a primeira pessoa que você tem que avisar é a patroa, porque é ela que vai se beneficiar do seu sumiço. É a dona da pensão, né? Mas exatamente. Mas a brincadeira da arte, eu sempre fazia isso com a minha mulher, sabia? Antigamente, quando ia para as vigílias, ela sempre achou que eu era louco. Falou, você é louco, você vai atrás. Eu falava, minha filha, deixa eu viver a minha lenda, entendeu? E aí eu falava para ela, já sabe, se eu não voltar é porque eu fui embora com eles. E pior que ela ficava com medo, ela levava a sério isso. Eu fazia de brincadeira e ela ficava com medo, entendeu? Eu não sei se ela ficava com medo que eu ia voltar, né, ou que eu ia partir, mas ela ficava gritando, ela falava, não fala essas coisas, não sei o que, você é maluco. Sempre fui chamado de louco, entendeu? Porque você imagina, a gente falar em fazer vigília aí para a montanha e tal, agora, em pleno 2020, neguinho já te olha atravessado, você imagina 30 anos atrás, entendeu?
E fora os meus amigos chegavam para mim, às vezes na frente dela, e falavam assim: só tua mulher que acredita que tu vai ver disco voador. Porra, some durante dias para ver disco voador. Eles falavam: só tua mulher que acredita, querendo me sacanear, entendeu? Mas isso aí parece brincadeira, mas não custa nada, né? Você avisar alguém mais próximo, porque pode acontecer alguma coisa. A gente. Principalmente você Esse é tem a intenção de voltar para casa depois, né, Arthur? Se você tiver alguma intenção de voltar para casa depois, eu acho que é bom avisar antes de ir, né? Acho eu, mas isso aí é experiência minha, né? Exatamente, é bom avisar. Agora, por exemplo, uma das coisas mais fascinantes que eu aprendi a valorizar, porque isso te dá um certo conforto quando você não vê nada. Porque não se iludam. Eu falei aqui muito das coisas que eu vi, que aconteceu, isso e aquilo, mas, meu amigo, ao mesmo tempo foram muitas noites, muito mais noites, sem ver absolutamente nada. E se você é um cara que se frustra fácil, aí tá roubado, meu amigo. Vai voltar para casa frustradão, entendeu? Porque a pesquisa ufológica, principalmente a pesquisa de campo, ela é ingrata, ela é cruel. Ela não é para os fracos de espírito. Se tu achar que vai lá no primeiro dia e vai, entendeu? No passado tinha gente que ia lá para a Serra da Beleza, o cara passava um fim de semana na Serra da Beleza, o cara via OVNI toda hora. Tinha um que viu OVNI deitado na rede, na posada. Aí eu olhava assim para esses caras e falava: não é possível, cara. Eu venho para cá todo fim de semana, há meses, porra, é uma dificuldade para ver alguma coisa. E esses camaradas, mas ver toda hora, foi aí que me caiu a ficha. Neguinho via OVNI da Gol, da TAM, e ficava alardeando para o mundo que viu OVNI na Serra da Beleza. Aí eu falei: não, assim é mole. Assim é mole, linhas aéreas. Linhas aéreas. Porra, aí é mole. Igual uma vez a gente estava uma terça-feira gravando uma matéria para a Globo, a gente dando entrevista e tinha umas pessoas em volta da gente lá, os caras filmando. Eu dei uma entrevista muito rápida, a matéria, demorou uma tarde toda para fazer uma matériazinha muito curta. E aí, na hora que eu estava dando a entrevista, eu vi passar um negócio branco, eu olhei e falei: é um avião. Aí, quando acabou a entrevista, aí o cara veio: porra, vocês estavam dando entrevista, estava passando uma nave aqui. Eu falei: porra, meu irmão, a nave eu vi, era da Gol, porra. Aquela mancha cor de abóbora na lateral, entendeu? Então, tem muito isso, tem muita gente achando que é fácil. Não é fácil, não é fácil. Tem que ter persistência, tem que ter frequência, sequência. Você pode até dar sorte de uma sorte principiante, mas isso não é a regra, entendeu? E aí você tem que aprender a lidar com todas essas coisas subjetivas que eu estava falando. Para encerrar aqui, eu vou contar, fora que você tem que ser leal a você mesmo. Você tem que ser leal às suas convicções. Para encerrar aqui, eu vou contar uma historinha rápida. Estávamos, eu e Júlio, há alguns anos atrás, nós estávamos na Serra do Cipó, numa cidade chamada Santana do Pirapama. Nós chegamos nessa cidade, cara, começamos a conversar com as pessoas, até a polícia militar, até a delegacia da cidade já tinha visto o UFO, entendeu? Eu quase peguei o depoimento dos soldados lá da Polícia Militar de Minas, mas no final o oficial não deixou eles darem depoimento, porque a gente ia gravar. E nós ficamos numa localidade chamada Baldim. Nós ficamos
hospedados não, nós passamos um dia, conhecemos a fazenda de uma família lá de Minas Gerais. Uma senhora nos recebeu lá muito bem, e a fazenda dela, no meio da fazenda dela, passa o Rio das Velhas. O Rio das Velhas, no livro do Bob Pratt, é um local de altíssima incidência de Minas Gerais. Tudo que envolve Rio das Velhas tem UFO, entendeu? E aí nós fomos muito bem recebidos, eles tinham um alambique lá, nos presentearam com uma cachaça maravilhosa e tal. Mas aí nós embrenhamos no mato, fomos para... Pra você ter ideia, nós rodamos 60 quilômetros de estrada de chão para chegar num lugar que o número de habitantes, o número de pessoas que moravam lá eram 40 pessoas. Olha só o nome do lugar, como é que era o nome do lugar, cara? Esqueci, o nome do lugar era bem oportuno também. O nome do lugar era um lugar, depois eu vou lembrar, era um lugar no fim do mundo, só estrada de chão, para dentro do nada, chamado... o nome do lugar era Fechados. O nome do lugar, Fechados. Tinham 40 habitantes. Nós chegamos lá, já final de tarde, sem comer, sem... Eu te juro, por R$30, a moça preparou uma galinha caipira, tomamos cerveja, tomamos banho. Enquanto ela estava preparando a comida, a gente andou 15 minutos numa mata, assim, chegamos numa cachoeira, que era a coisa mais linda do mundo. O povoado inteiro queria saber quem era a gente, o que a gente estava fazendo lá e tal. Lá para você ter ideia, o capelzinho mais normal que eu entrevistei, ele falou que nas montanhas tinha fábrica de disco voador. Ele usou essa terminologia. Falou, moço, aqui tem fábrica de disco voador. Eles saem aqui, ele falou assim, aqui, e eles são tudo igualzinho, parece carro, é tudo igual. Ele quis dizer que era linha de produção, né? Pois bem, a gente escolheu lá durante o dia um morro lá mais estratégico para a gente passar a noite. E aí depois começa a galinha maravilhosa, tomar uma cerveja e tomar um banho e tal, botar a roupa aquecida, a gente subiu um morro, levando as cadeiras, botamos as cadeiras no topo e ficamos lá, meu amigo. A gente ficou a noite toda lá. Quando deu 4 horas da manhã, surgiu uma luz no meio do vale, e a luz andava para lá e para cá, e a gente entrou num estado de euforia, e a gente ficou doido com aquela luz. Era 4 e pouco da manhã, e a luz para lá, para cá, e a gente ligado na luz, binóculo e tudo, e a gente não conseguia definir o que era a luz. Só que nesse interim, numa montanha que tinha à nossa direita, que era a mais alta, mas não tinha acesso para lá, apareceu 2 bolas amarelas grandes, e uma acendeu, piscou, a outra foi, acendeu, piscou, e depois as 2 apagaram e pronto. Mas a gente estava tão ligado na luz lá do vale que a gente nem deu importância. Falei, olha lá, e pronto. Não deu a menor importância. E ficamos ligados na luz do vale. E aí amanheceu, a gente viu que lá no fundo do vale tinha uma fazenda, e a gente viu uma movimentação lá, aquela movimentação normal, 5 horas da manhã, de caminhão de leite. E aí nós fomos embora, empolgadíssimo, a noite valeu a pena, mas aí eu, com aquela dúvida, eu falei, não, cara, tem que fazer direito. Ou a gente faz direito ou a gente não faz. Vamos lá nessa fazenda. Nós descemos no vale, mano. Caminho brabo para descer, e nós fomos lá. Eu falei, se o caminhão vai, eu também vou. E aí nós chegamos lá, e aí nós fomos lá falar com o dono da fazenda. Meus amigos, chegamos lá, sabe o que era a luz que a gente se empolgou a noite toda? Era o fazendeiro procurando a vaca que tinha fugido do curral, meu irmão. Na hora da ordenha, que eles fazem a ordenha 4, porque 5 horas o caminhão passa. Era o fazendeiro desesperado procurando a vaca, cara. Que a vaca fugiu do curral e tinha que tirar o leite daquela também.
Aí eu olhei para a cara do Júlio e falei, isso é ufologia. Porque senão a gente ia embora contando para todo mundo que a gente viu uma nave, que a gente viu isso, viu aquilo, e na realidade era o cara procurando a vaca. Aí eu aproveitei e perguntei pro cara, e aquela luz lá naquela montanha, a gente viu 2 bolas amarelas, ele falou, o senhor deve estar enganado, lá não tem nem estrada de burro para lá. Nem de carro, nem de nada. Ou seja, aí caiu a ficha. Aquelas amarelas é que eram o fenômeno. E a gente cagou para ela porque a gente estava extasiado com a luz branca do cara procurando a vaca. Então ficou a lição, virou piada, mas ficou uma grande lição de que tem que fazer direito, tem que conferir. Você não pode vender um peixe duvidoso. Ou você confere, e mesmo que você tenha a chance de se frustrar, ou você confere, ou então não fala nada, não conta história. Entendeu? Então foi uma lição positiva, e nós viemos embora, entendeu? Ou seja, as 2 bolas amarelas eram fenômeno e a gente cagou para ele, entendeu? Porque a gente estava preocupado. Então, isso é só para ilustrar aquilo que eu falei antes. Bom, gente, é isso aí. Então nós falamos aqui com Arthur Sérgio Neto. Não esqueça, esse aqui é o primeiro episódio, então essa é a parte 1, tá? A parte 1. Logo, logo nós voltamos aí com a parte 2 desse manual, desse compêndio, tá bom? Então, vamos lá então. Evandrão, teu abraço final pra galera aí. Cara, só mandar um abraço aí de novo, né, pro pessoal que tá seguindo a gente, a audiência novamente, não para, toda semana aumentando mais, que é muito legal, então obrigado demais, a gente tá fazendo isso aí com todo carinho, mas saber que tem essa audiência aí com certeza dá um gás pra gente continuar. Arthur, cara, valeu, anotei tudo aqui, vamos ver se eu coloco em prática, né, porque eu aqui do grupo sou o que não vou em vigília, né, os outros 2 aí, eles têm já uma larga experiência, né, e eu vou agora, acho que eu não vou fazer tão feio assim, né, Cleiton? Vamos ver se eu, pegando as dicas que o Arthur me passou aí, acho que já vou começar com o pé direito, pelo menos. Então, Arthur, brigadão. Já tem o guia básico. E você vê, né, cara, quem vem aqui, né, acaba vindo de novo, né, cara? Então, assim, lá você nos espera também, hein? É isso aí. Vamos lá, Ozzy, teu abraço final pra galera aí, nego. Agradecer o Arthur aí por tirar esse tempo para nós aí, né? Agradecer também o pessoal que tá curtindo bastante a gente no Telegram, lá e no Instagram. E dizer para vocês aí, pessoal, vamos escutar a segunda parte aí com o Arthur aí. Muito obrigado, Arthur, por você participar com nós aí. Muito obrigado, viu? É isso aí, gente. Então, Arthur, suas considerações finais. Eu já quero te agradecer de antemão, mas suas considerações finais e já se prepara para o segundo episódio, para a parte 2. Com certeza, agradecer ao Cleiton, ao Evandro, ao Ozzy, toda a galera do Ufologia de Quintal. Já disse várias vezes, eu adoro esse nome, é muito inspirador esse nome, né, para nós ufólogos. E agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. A gente procurou falar da nossa vivência, tem muito da experiência, mas tem muito também do nosso feeling, da nossa experiência pessoal, do nosso ponto de vista, mas eu espero que tenha atendido a expectativa da maior parte das pessoas que gosta de ir para campo, que gosta de fazer vigília. Então é isso, pessoal, essa é a primeira parte, nós em breve teremos uma segunda parte. Um grande abraço para todos e muito obrigado, hein? Muito obrigado pelo convite. Só queria deixar registrado, Arthur, que é bastante inspirador, assim, um cara que tem uma experiência, assim, dos maiores, como o Cleiton falou, dos maiores ufólogos da história do Brasil, e, assim, a humildade que você tem para passar esse conhecimento pra gente, cara. Assim, tipo, deixar registrado, assim, essa grande admiração. É isso aí, então, gente, nós acabamos de conversar, então, com o Arthur Neto, falando aí sobre a primeira parte, né, dos conselhos aí, sobre
a vigília ufológica, sobre a pesquisa de campo. Logo, logo nós vamos voltar com a segunda parte disso aí. Muito obrigado a toda a nossa audiência no mundo inteiro, no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? Um abração para vocês que estão nos ouvindo, e fica lá a nossa dica. Hoje ficou bem claro isso para você. Quem procura, acha. Valeu, galera. O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal.